Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Então já vai dando um like aí no programa, se inscrevendo no canal se não está inscrito e deixando o seu comentário ao final. Os franco-atiradores, os snipers, têm uma carreira fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Sempre estão envoltos em mistério. Escondidos, calmos e friamente profissionais, eles ganham tempo e atacam com força mortal. O impacto psicológico de um sniper bem-sucedido é, sem dúvida, mais importante do que as mortes que ele causa. É um inimigo invisível, em um local invisível e que assusta a todos. Ser um franco-atirador é difícil e perigoso. Além do nível de habilidade e treinamento necessário para se tornar não apenas um grande atirador, mas um especialista com sua arma, você também precisa das habilidades de um caçador e de um rastreador, além de ser também um perito em camuflagem. Para isso, é preciso ser capaz de identificar os esconderijos perfeitos e criar camuflagens na hora. E, acima de tudo, ter uma paciência incrível para esperar o momento e as condições perfeitas, muitas vezes sob circunstâncias estressantes, e ter que fazer os cálculos como a velocidade do vento e outros fatores. Quando pensamos nos grandes snipers da história, sempre temos a tendência de lembrar das mesmas figuras. Nomes como o do norte-americano Chris Kyle, que ganhou fama mundial após sua história ser tema do filme Sniper americano, ou então o soviético Vassili Zaitsev, que em meio às ruínas de Stalingrado assombrou a todos os nazistas. Ou então do lendário sniper finlandês Simo Raja, a Morte Branca. Estes nomes sempre têm um destaque maior em detrimento de outras figuras tão relevantes quanto eles. Todavia, inúmeros grandes snipers das mais diversas partes do mundo tiveram imenso sucesso em abater soldados inimigos. E um deles acabou se tornando lendário apenas em sua nação, ou quando se faz uma narrativa e uma pesquisa dos maiores snipers da história. Sempre surge esse nome, com um espantoso número de inimigos abatidos em pouquíssimos dias. Trata-se do sniper chinês Zhang Taofang. Hoje vamos falar da sua história e de seus feitos. Taofang nasceu em 29 de abril de 1931 na cidade de Xinghua, na província chinesa de Jiangsu. Membro de uma família pobre de agricultores, sua infância, tal como a da maioria dos chineses daquela época, foi miserável e difícil. Poucos meses após seu nascimento, o Império Japonês invadiu o território chinês da Manchúria, dando início a uma série de conflitos e crises que lançariam a China e seu povo em alguns dos momentos mais terríveis e tenebrosos de sua história milenar. Nos anos seguintes, a China participaria da Segunda Guerra Mundial ao lado das potências ocidentais e, mesmo estando do lado vencedor, não conseguiu colher grandes frutos desse triunfo. Em março de 1946, menos de um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, outra crise de imensas proporções se abateria contra a China e deixaria marcas na história do país. Esse país já se encontrava profundamente dividido desde sua primeira guerra civil em 1927 e estava mais polarizado e conflituoso do que nunca. Esses fatos, aliados com a imensa pobreza e devastação, levou à eclosão de uma segunda guerra civil chinesa. E lembre-se, em plena Guerra Fria. Nos anos subsequentes, as tropas do general nacionalista Chiang Kai-shek, que liderava o país desde 1928, combatiam as tropas do líder comunista Mao Zedong, que ambicionava, tal como Lenin, fazer sua própria revolução comunista naquele país asiático. Depois de 4 anos terríveis, com muitas batalhas que causaram a morte de mais de 4 milhões de soldados e civis, o líder comunista Mao Zedong triunfou, transformando a China em outra nação comunista e a posicionando como aliada direta da União Soviética contra o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Todavia, o fim da Guerra Civil,
que teoricamente deveria ter proporcionado ao país um mínimo de paz e estabilidade, foi seguido por mais um momento de turbulência. A Coreia do Norte, que se posicionava ao lado do bloco comunista liderado pela União Soviética, lançou em 1950 uma incursão militar visando capturar o território da Coreia do Sul, que era um território aliado do bloco capitalista. Desse modo, tal como seria visto em inúmeras outras guerras do século XX, a Guerra da Coreia, que no primeiro momento era só um entre tantos outros conflitos de pequena relevância, se transformou em uma guerra de procuração imensamente ampla e complexa. Ali, duas superpotências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, disputavam o poder e influência num intricado tabuleiro geopolítico. Desse modo, visando auxiliar seus aliados soviéticos, a China iniciou uma imensa campanha de recrutamento e mobilização de suas tropas, que seriam enviadas para lutarem na Coreia. E foi nesse cenário caótico e turbulento que Zhang Taofang deixaria para trás o anonimato e começaria a escrever sua lenda nas Forças Armadas Chinesas. Tal como muitos jovens chineses, Zhang viu na possibilidade de ingressar nas Forças Armadas uma oportunidade para mudar sua realidade de pobreza extrema e de miséria. Assim, ele decidiu se juntar aos voluntários, sendo enviado imediatamente para receber treinamento e capacitação militar. Contudo, naquele momento, nada mostrava que ele poderia se tornar um atirador de elite especialmente habilidoso. Tinha interesse por armas de fogo, por conta do seu avô, desde muito jovem o havia ensinado a caçar animais com uma velha espingarda. Mas suas primeiras experiências no treinamento com o rifle não foram bem sucedidas, com ele tendo errado, por 3 vezes seguidas, o alvo em suas tentativas iniciais. Porém, ele não deixou que isso o abalasse. Nos 3 meses de treinamento que receberia, Zhang Taofang estudou e praticou com imenso afinco para que ele, desse modo, conseguisse aprimorar no menor tempo possível suas capacidades com a arma. Em setembro de 1952, chegou então aos campos de batalha da Coreia, tal como outros milhões de chineses, e foi enviado para o combate. Recebeu então treinamentos e instruções adicionais para ser comissionado como um atirador de elite, começando a exercer essa função em 29 de janeiro de 1953. No entanto, a sua primeira missão acabou sendo um fracasso, com ele quase sendo morto após ter errado 12 tiros contra o inimigo. Esse acontecimento levou Zhang a buscar, junto com atiradores mais experientes, maneiras de conseguir aprimorar suas habilidades. Com muito estudo sobre a precisão dos disparos, a questão do vento e a influência do relevo, começou a buscar, a partir desse momento, posições que lhe permitissem desferir disparos mais eficientes e certeiros. Após esse período de aprimoramento, Zhang podia até mesmo ver claramente os insetos nas lâminas de grama a 100 metros de distância. Assim, ele começou a escrever sua própria lenda. Nos dias seguintes, começou a abater então um número espantoso de inimigos, numa velocidade tão grande que ambos os lados ficaram profundamente surpresos. Zhang Taofang trabalharia como atirador de elite apenas entre os dias 29 de janeiro de 1953 a 25 de maio do mesmo ano, ou seja, uma duração de 3 meses e 26 dias. Além dos campos de treinamentos, reuniões e outras atividades, estima-se que seu tempo real de ação no campo atirando no inimigo foi de espantosos apenas 32 dias. Nesse período, ele disparou 442 tiros com seu rifle M1944 Mosin Nagant, abatendo impressionantes 214 inimigos, ou seja, americanos. Isso o tornou o atirador de elite com mais vitórias no menor espaço de tempo, o colocando entre os 10 snipers com mais vitórias de todos os tempos. Em 1953, por seus atos de coragem e brilhantismo no campo de batalha, o quartel-general do Exército Voluntário do Povo Chinês concedeu-lhe o título honorário de Herói Franco-Atirador
Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte também lhe concedeu a Medalha da Bandeira Nacional de Primeira Classe. Em 1954, após o fim da Guerra da Coreia, Zhang Taofang foi transferido para a Força Aérea, sendo enviado para estudar na Escola Preparatória de Aviação de Chuzhou. Quando estava na Força Aérea, Zhang Taofang voou, principalmente no caça soviético, o MiG-15, onde acumulou muitas horas de voo. Nos anos subsequentes, ele serviu em uma unidade de defesa aérea da Força Aérea de Penglai, onde exerceu a função de chefe de gabinete, até se aposentar do serviço militar em 1980. Morreria em 29 de outubro de 2007, aos 77 anos, como um dos maiores heróis das Forças Armadas chinesas e, ironicamente, sem nunca mais ter disparado com uma arma desde a sua aposentadoria. A arma que Zhang utilizava hoje está no Salão de Guerra do Museu Militar Chinês, onde uma nota explica sua antiga glória. Ali está escrito: na guerra para resistir à agressão dos Estados Unidos e ajudar a Coreia, o proprietário dessa arma a usou para matar 214 inimigos, com 436 tiros em 32 dias, estabelecendo um recorde para os voluntários do povo chinês matarem o inimigo friamente no campo de batalha coreano. Em fevereiro de 2022, foi lançado nos cinemas chineses um filme que conta exatamente a história de Zhang Taofang, o mortal sniper chinês. O filme fez um tremendo sucesso nas bilheterias, está sendo exibido até hoje, quebrando recordes dentro dos cinemas chineses. E também faz parte de uma nova leva de filmes de guerra, verdadeiros blockbusters chineses que estão chegando às telas daquele país. That's our target. His buddies out there is... Nah, he ain't leaving. 老子非要把2辆龙回来。 He's going for it. Anyone comes out of there, you kill him. 我操老子，跟老子走！打死的走 ！Fire！ 我看不见火。一个烟，一个铲土，把我勾出来。我的车在里头炸谁了？来，说，出钱就是我马克。亮亮，不能睡，不能睡。既然那个，我们都陪那帮狗日的说到底。准备好的样子，对面谁记得看清楚？你会不玩？亮亮，我们都在，你撑着，我们带你回去。 E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e deixando seus comentários dizendo o que achou. Mas antes de eu me despedir de vocês, não se esqueça da nossa promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também.
E eu volto logo com mais histórias para você. Até mais!